injustiçado, às vezes pela vida, às vezes pelo seu pai, às vezes por Deus. Você para pensar, aquela pessoa minha mãe só deveria ter me amado, mas ela me amaldiçoou o tempo todo. Você se sente injustiçado. A ofensa, ela sempre vem com uma pergunta: como você pôde fazer isso comigo? Isso é tremendo, né, querido? Todas as vezes que a gente é ofendido, a gente olha para a situação e pensa: como é que aquela pessoa teve coragem de fazer isso? Como você fez isso comigo? Por quê? Vem aquela pergunta: por que você fez isso comigo? Sabe qual é a grande questão? É que nós sempre achamos isso, que nós nunca merecemos, e na verdade muitas vezes realmente não merecemos. Sabe qual é o grande desafio do perdão, querido? Não é que você deve perdoar quando você foi injustiçado de forma pequena, ou quando você foi injustiçado, mas na verdade nem foi. A grande questão do perdão é quando você se depara com a injustiça real, com uma injustiça real que é concreta. Você foi injustiçado, você foi magoado e você foi machucado por alguém que você não esperava. É aí que entra o desafio, meu. Porque perdoar coisa pequena é fácil. Jesus diz amar aqueles que nos amam. Até os fariseus fazem isso. Os fariseus eram religiosos, eles não tinham amor no coração deles, de Deus. Amém? Amém. E a segunda coisa que vem quando a gente é injustiçado, quando a gente é ofendido, é o sentimento de vingança. Aquela coisa daquele ímpeto, né, irmãos? Toda vez que você é injustiçado, você pensa: é só esperar. Como diz o outro, como diz o velho deitado, né, irmãos? A vingança é um prato que se come frio. No momento certo eu vou pagar com a mesma moeda. Glória a Deus, né, irmãos? Só se for o Deus deste século que está sendo glorificado. Porque isso aí, meu irmão, é totalmente antibíblico. Por isso que o evangelho é bom, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus te deu o ministério da reconciliação. Primeiro para a tua vida. Primeiro para você cuidar de você. Eu quero que você abra comigo, eu gostei desse texto também, irmãos. Em Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19 diz o quê? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha só que interessante. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Querido, quando nós somos aqui, quando a gente está dentro desse contexto, por isso que nós temos que orar para que Deus venha realmente trabalhar o nosso coração através de um arrependimento, que Deus possa tocar o teu coração. Porque quando nós estamos ofendidos, eu não estou falando, você pode dividir a ofensa em duas classes: aqueles que acham que foram ofendidos e que não foram, e aqueles que realmente foram ofendidos. Eu estou falando para aqueles que foram. Não estou falando para aqueles que acham que foram. Estou falando para aqueles que têm evidências reais de uma ofensa, de uma mágoa, de algo que machucou a sua alma. Quando nós estamos dentro desse contexto, nós temos toda aquela visão de que nós temos o direito de nos sentirmos injustiçados. Nós temos o nosso orgulho ferido. Nós temos as perguntas que estão na nossa mente: por que que isso aconteceu? Como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Nós temos todo um sentimento de vingança que nós temos que trabalhar diante de Deus para que esse sentimento de vingança não se torne algo real, em prático. E nós percebemos, querido, que se vingar é uma coisa muito boa dentro de um contexto humano. Pessoas que conseguiram se vingar, parece que tem uma coisa assim: agora eu estou satisfeito, posso até morrer. Misericórdia. Porque dentro desse conceito humano, essa questão da vingança parece que vai saciar o nosso senso de justiça. E na grande verdade é que não vai saciar, que não vai resolver. E muitas vezes você percebe que o texto diz assim, que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza.
Pessoas ofendidas, elas estão fechadas. Pessoas que foram magoadas, elas estão resistentes. Por quê? Porque quando você entende o amor de Deus, e a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, as pessoas que foram ofendidas, elas se fecham como uma fortaleza, e elas deixam de viver aquilo que Deus tem para elas, e começam a viver dentro de uma prisão. E a primeira coisa que elas fazem é proteger a sua ferida, e depois de proteger a sua ferida, elas protegem também das pessoas se chegarem a elas para causarem novas feridas. Então elas estão protegidas, tanto protegendo a ferida que já existe, quanto se preservando também para que não haja novas feridas. E as pessoas que estão dentro desse ciclo, elas são pessoas que não conseguem fazer aquilo que a palavra de Deus diz, porque elas endureceram o teu coração de tal forma, porque elas endureceram a sua mente de tal forma, que elas estão dentro de uma fortaleza espiritual, que só pode ser quebrada com o quebrantamento, com o perdão, com a humilhação, com o reconhecimento. E a primeira coisa que tem que quebrar, o primeiro muro que tem que cair é a muralha do orgulho, porque muitas vezes nós estamos ofendidos e não reconhecemos que estamos, porque muitas vezes o nosso coração está machucado contra pessoas que nós amamos, contra familiares, contra líderes, contra um monte de pessoas, e nós não reconhecemos. E o orgulho nos prende. Muitas vezes a nossa ofensa está debaixo de uma camada de orgulho. Muitas vezes a nossa ofensa nos impede de ver a verdade que Deus está falando ao nosso coração. E a nossa ofensa, ela distorce a nossa visão. Uma pessoa que está dentro de uma prisão assim, ela só consegue ver o mundo através dessas grades. Já viu aquela história de ver o sol nascer quadrado? Porque o sol não é quadrado, mas da onde a pessoa está, a visão do mundo dela é daquele jeito. Quando nós estamos dentro da prisão da ofensa, da mágoa, nós só vemos o mundo através daqueles muros. E sabe o que acontece? A sua ofensa começa a distorcer toda a realidade que você vive. Tudo que vai acontecer na sua vida vai ser filtrado pela ofensa. Tudo que for acontecendo na sua vida vai ser filtrado pela mágoa. Todos os relacionamentos que se aproximarem, pessoas que se aproximarem da sua vida, vão ser filtradas pela mágoa. Todas as pessoas que tentarem te amar e aproximar da sua vida, elas vão ser expelidas por causa da sua mágoa. E aí, meu irmão, que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quem teme fica atormentado e não é aperfeiçoado no amor. Por isso que eu estou falando, só para quem entende a questão do mundo espiritual. Para quem ainda está no nível carnal, vai continuar pagando mal com mal. Para quem ainda está no nível aqui humano, vai continuar batendo boca com a esposa do mesmo jeito. Ao invés de falar, olha, eu perdoo você, mas eu não te pedi perdão, não estou te perguntando, eu só te perdoo. Sabe por quê? Porque quando você olha de uma dimensão onde Cristo está, e eu li uma frase que eu achei tremenda, que só da cruz a gente pode dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Só lá da cruz que você consegue fazer isso, quando você está crucificado, quando o seu orgulho foi crucificado, quando o seu eu foi crucificado, quando o seu senso de justiça foi crucificado, quando tudo aquilo que diz para você, não, você tem direito de segurar essa bola de ferro e morrer afogado, afundado com essa âncora na mão. Satanás está falando isso, existem pessoas aqui afundando e agarradas nessa ofensa, agarradas nessa bola de ferro, e elas vão morrer na sua vida espiritual, vão afundar no seu ministério, porque não conseguem soltar essa ofensa. E aí Deus está dizendo isso, olha, quem vive lá na região celestial entende uma coisa diferente. Quem está lá com a sua mente, lá onde Cristo vive, ele consegue perceber as astutas ciladas do inimigo. Que muitas vezes aquilo que está sendo falado pela boca é algo que está vindo do coração de demônios. Não sei nem se demônio tem coração, irmão. O bicho é tão ruim que tem uma pedra lá no lugar. Que vem direto da boca do demônio. E aí nós pegamos e olhamos para a coisa e falamos, não, eu também vou devolver na mesma moeda. Ah, você falou isso, eu também vou falar, você também fez aquilo. E eu vejo hoje o diabo sentado e olhando o povo. O diabo não precisa mais fazer o papel de acusador. Para quê? Já tem tanto crente fazendo isso. O diabo perdeu o posto dele, ele agora só administra os seus funcionários da acusação. Para que o diabo vai ser acusador no casamento dos irmãos? Se o marido e a esposa fazem isso tão bem.
Para que o diabo vai ficar trazendo o passado dos outros à tona, se a esposa do cara não para de falar naquilo? Diz que perdoou, mas vive o tempo todo falando no mesmo assunto. Para que o diabo vai gastar tempo trazendo à tona o passado da mulher, se o marido mesmo já faz esse serviço para ele? E aí você percebe, querido, que muita coisa o diabo nem está gastando mais o tempo dele fazendo. Porque nós assumimos essa posição. Assumimos a posição de juiz. E sentamos no nosso trono da verdade e falamos: não, daqui eu julgo retamente. Daqui eu digo até onde eu posso perdoar, daqui eu digo que eu não vou perdoar. Eu quero que você entenda isso hoje. Tudo que eu estou falando aqui é para que haja cadeias sendo quebradas. É para que cadeias sejam realmente quebradas. Deus tem me incomodado com essa mensagem já tem muito tempo. E eu fiquei enrolando, irmão, para pregar isso. Eu falei: não, domingo de ceia é um domingo bom. As pessoas pensam realmente, porque o domingo de ceia é uma hora que a gente fala muito sobre essa questão de nós estarmos reconciliando. E o texto diz: o homem ofendido, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E quando nós estamos presos dentro dessa fortaleza, quando as nossas contendas são como ferrolhos de um castelo, nós vemos a vida através desse castelo. Quero que você entenda: alguém preso dentro de um castelo, ele vai olhar a vida através daquelas janelas, daquelas grades, daqueles muros. Tem muita gente olhando a vida atrás de muros, porque estão ofendidos, porque têm medo, porque estão presos, porque não têm coragem mais de sair, porque um dia se machucaram tanto, porque um dia confiaram tanto e agora não tem mais coragem de sair. E quando a gente está nessa prisão, nós agimos de forma contrária ao que a palavra diz. Quando nós estamos presos e marcados pela ofensa, nós vamos agir o tempo todo. A palavra de Deus diz em Mateus 5:9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe uma coisa interessante, querido? Uma pessoa ofendida, ela não tem nenhum prazer de ser pacificador. Uma pessoa ofendida, ela não tem o prazer, ela não tem nenhuma preocupação em guardar coisas que o outro não precisa saber para que não haja mais ofensa. Uma pessoa ofendida, ela quer trazer à tona um monte de coisa para que todo mundo seja ali, tenha problemas de contendas. E a Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª ele abomina. O que é a 7ª? Quem causa contenda entre os irmãos. Você vê uma coisa, 6 coisas Deus não gosta, vamos dizer assim, mas a 7ª ele abomina. Pessoas que ficam fazendo fofoca e falando mal um do outro, Deus abomina. Pessoas que ao invés de falar: olha, o caminho é o perdão e você só vai resolver isso perdoando, são pessoas que estão se assentando e falando: realmente não vale nada, isso aí tem mais aqui para o inferno mesmo, porque tal. Pessoas estão causando contendas. Eu acho tremendo esse texto, porque diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma característica daqueles que estão hoje entendendo a sua identidade espiritual e não estão presos no ciclo da ofensa é que são pessoas que são pacificadoras. Mesmo se alguém tentar te ofender, você consegue ser pacificador. Mesmo quando é lançada uma palavra dura na tua vida, você consegue. Não estou dizendo que é na hora, irmão. Estou dizendo que você vai ser aquela coisa online. Clicou, já foi. Às vezes a coisa é no tempo da manivela, né? Hoje nós vivemos no tempo do e-mail, você clica e vai. Tem uns irmãos que ainda estão no tempo da carta. Fica 3 dias para chegar, há uma semana, dependendo da distância. Mas nós temos que entender isso, tem que ter prazo de validade, querido. Por isso que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque se o sol se pôr e você começar a alimentar isso demais, sabe o que vai acontecer? Aquela semente que foi plantada no teu jardim pelo diabo, ela vai se transformar numa raiz de amargura, ela vai brotar, ela vai contaminar você e as pessoas que estiverem perto de você.
E a amargura é extremamente contagiosa. A amargura, ela é contagiosa, por isso que em Hebreus fala, Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele assim: quem falou que o evangelho é fácil? O evangelho é simples, mas não é fácil. Como é que funciona essa coisa de você ser um ser humano totalmente de carne e osso, cheio de vontades, de pecados, de coisa, e você se transformar e receber uma identidade espiritual, que você vai lá no mundo espiritual e busca essa identidade, você passa a viver através dessa identidade e a negar todas as suas características humanas e carnais que estão separando você de Deus? Não é fácil não, irmão, isso é um desafio. Você negar a você mesmo. Você se lembrar que lá da cruz Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Todas as vezes que Jesus teve a oportunidade, Ele quebrou o ciclo da ofensa. Sabe como é que você quebra? Quando você não entra naquela questão. Sabe como é que você quebra o ciclo da ofensa? Quando a pessoa te fala mal de você e você abençoa a vida dela, você se recusa. Eu me recuso a falar mal dessa pessoa. Tem várias coisas que eu podia falar, mas eu não vou fazer. Sabe quando você faz isso? Quando alguém te procura e fala mal de você, ou chega para você e fala coisas duras para você, você olha para ela e fala: eu perdoo você, eu libero a sua vida, eu entrego essa questão, meu senso de justiça, o meu orgulho ferido, eu coloco agora no altar de Deus e entrego para Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ao Senhor cabe a vingança, que Deus vai dar a cada um segundo aquilo que tem semeado. Se a pessoa que fez mal para você, e você deixar essa pessoa na mão de Deus, e Deus achar que aquela pessoa precisa de alguma coisa, Ele vai dar aquilo que aquela pessoa precisa. Se Deus olha para a sua situação e fala: não, aquela pessoa precisa ser vingada, Deus vai ser o seu vingador. Mas esse sangue não vai estar na tua mão, querido. Essa responsabilidade não vai estar na tua mão. E aí nós vemos toda essa questão, meu irmão, e a gente é desafiado a caminhar em cima disso. Sabe por quê? Porque se nós queremos algo novo de Deus em 2011, nós devemos começar pelo nosso coração. Se nós queremos viver o projeto de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós devemos começar guardando o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. A Bíblia diz assim: se você tem que guardar alguma coisa, se existe alguma coisa que você deve esconder, que você deve guardar, é o seu coração. Porque o seu coração é um terreno onde Satanás vai plantar coisas que não deveriam estar. E quando você não guarda o seu coração, sabe o que acontece? As fontes da sua vida, elas ficam contaminadas. E aí você vai lá para Tiago e diz: como é que pode de uma fonte sair água doce e amarga? Como é que pode de um lugar onde só tem amargura, onde só tem ressentimento, onde só tem dureza de coração, onde existem fortalezas que não penetram mais a palavra de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, como é que pode dessa fonte fluir a água doce da reconciliação do Evangelho de Jesus Cristo? E não existe, querido, uma fonte que jorra duas águas. Se você está amargurado, só está saindo água amarga. É uma grande ilusão você achar que suas palavras, é uma grande ilusão você achar que você fala uma coisa, mas seu coração tem outra. O que está fluindo de você, as fontes da vida estão contaminadas. E só tem um jeito de resolver isso aí. Parte boa da história. O único caminho é o perdão. O único caminho é você entender que você perdoar. Por isso que eu falei, não vou entrar no mérito se você deve ser de novo aquele relacionamento, aquela amizade. Não estou querendo dizer isso, mas estou dizendo que o seu coração deve estar limpo. As fontes da sua vida. Existem muitos casais hoje que não conseguem mais se conectar emocionalmente, porque existe tanta mágoa, tanta ofensa, tantas barreiras que estão separando. Existem muitos casais que estão aqui nessa noite, e eu não falo isso porque eu sei, porque é uma coisa que é mesmo. Existe. Que tem relação sexual no seu casamento, mas não conseguem ter uma interação na sua alma. Às vezes tem prazer físico um com o outro, mas não conseguem mais se doar emocionalmente.
Existem casais que estão separados emocionalmente há tanto tempo por causa de tanta ofensa, por causa de tantas coisas. Existem filhos